Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos comigo e com o timaço de Batista até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Com um a menos desde o primeiro tempo, Ponte segura empate sem gols contra o Botafogo. Apesar da superação, o resultado não tira a macaca da vice-lanterna da Série B. Ponte volta a campo na próxima terça contra o Cuiabá, novamente em Campinas. Edson Boaro se coloca à disposição, mas Ponte ainda segue em busca de um novo treinador. Guarani aproveita a folga de 2 semanas para recuperar Emerson Barbosa e Maurício Antônio. Defensores sentiram na vitória sobre o Amazonas e serão reavaliados pelo departamento médico. Com tropeços de Brusque, Ituano e Paysandu, Bugre termina a 9ª rodada na liderança da Série C. Equipe alviverde volta a liderar uma competição após 3 anos. Seleção brasileira chega aos Estados Unidos e fará nesta terça-feira o seu primeiro treino em solo americano. Delegação ficará hospedada nos arredores de New Jersey e primeira atividade será fechada à imprensa. Leila Pereira diz não vai vender principais jogadores na janela. Presidente do Palmeiras reforça a posição de manter base do elenco para o segundo semestre. João Fonseca joga as quartas de final de Roland Garros nesta terça, em duelo da nova geração. Brasileiro vai enfrentar Jakob Mensik, tenista de 20 anos que também é considerado uma das maiores promessas do tênis. Rádio Bandeirantes. 971021493. Mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate entre Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão. Ontem, segunda-feira, estádio Moisés Lucarelli, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo que teve 2 expulsões. A arbitragem foi da Edna Alves Batista. 2 jogadores da Ponte foram expulsos, Diego Tavares e também o Luiz Felipe, público de 2.046 torcedores para uma renda de um pouco mais de R$49 mil. A Ponte Preta ontem do técnico Edson Boaro com Diogo Silva, Júlio, Lucas Cunha, Márcio Silva, depois o Everton e Danilo Barcelos, depois Kevson, André Lima, Tarek, depois Léo Gomes e Elvis, Diego Tavares, William Potker, depois Palácios, David da Hora, depois Baianinho. O Botafogo do técnico Cláudio Tencati com Vitor Souza, Gabriel Inocêncio, Wallace Vilar e Patrick Brey, Leandro Maciel, Morelli, Rafael Gava, Zé Hugo, Igor e Kelvin. Cartões amarelos para André Lima, Baianinho e Potker da Ponte, Leandro Maciel e Wallace do Botafogo. E como eu disse, os amarelados, que foram estes os jogadores que foram expulsos, Diego Tavares e Luiz Felipe.
Esta foi a ficha técnica do jogo Ponte Preta e Botafogo, ontem à noite, Série B do Campeonato Brasileiro. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Gleger? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carlos Henrique, um abraço para você, pro amigo ligado na Bandeirantes. Seleção está nos Estados Unidos, né? Hoje à tarde treina. Eu queria que você falasse sobre o look, sobre a vestimenta do time brasileiro. Eu acho que tá elegante. Tá elegante? Um pouco de exagero, mas elegante. Você gostou então? Não, eu falei que é um pouco de exagero. Eu também elegante. Eu também não gostei. Até agora a gente só viu festa, né, Gleger? Isso que eu ia Festa. dizer. Só festa. Teve festa na convocação, que eu Tudo achei um festa. absurdo. Que não tem em lugar nenhum do mundo. Teve festa no Maracanã. Isso, tá tudo certo. Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Eu sempre torço pra dar certo, mas é muita festa pro meu gosto. E o primeiro tempo contra o Panamá me deixou assustado. Agora, quando abrir a janela de contratações, o que vai acontecer na Ponte? Vários devem sair. Quem vai ter peito para assinar um contrato com um time que não paga ninguém? Lindóia, do Jardim Nossa Senhora Auxiliadora de Campinas. Obrigado pela mensagem. Que bela cortina de fumaça da pequena organizada da Ponte, hein? Apoiaram a chapa. MRP recebem ajuda de custo para manter a sede e depois de 2 anos resolvem protestar. O mundo das organizadas não é para amadores. Abraços, Adriano. Eu não entendi muito bem o que você colocou, mas tá lida a sua mensagem. Saudações, bugrinas. Falei várias vezes, abriu perto da área, chuta. E é que está dando certo. Ontem foi a saraivada de gols. Quanto à seleção, bater em bêbado é fácil. Vamos ver nos próximos capítulos. Donizete, do Jardim Conceição. Eu não achei o adversário do Brasil um time de bêbado, não. Eu achei que em alguns momentos até complicou a vida do Brasil. A gente sempre tem, eu também tenho isso. O defeito de não prestar atenção no que produz o adversário. Então isso tem que também ser colocado na análise, não é? Então... Mas o Brasil no primeiro tempo não fez um jogo bom, não. Bom dia, amigo CH. É o Batata. Lá vem o Batata. Se ele não falar do Carneiro, eu paro. Achei maravilhoso os jogadores da Ponte soltarem um verbo na questão arbitragem. Parabéns aos jogadores pelo esforço da noite de ontem, tirando as burradas de uns dos melhores elencos sendo expulso. Não concordo da torcida ir ao estádio até o clube é nosso. Aí aqui tá confuso, cara. Não se bando de arruaceiros. É pra ler, eu assumo. Tá bom, mas eu leio todas as mensagens que você manda, ô Batata. Você achou que a arbitragem prejudicou a Ponte ontem? Eu achei. Eu achei no lance do Tavares, obviamente tinha que ter sido expulso. Mas teve um lance no segundo tempo que o jogador do Botafogo faz o mesmo movimento. Acho que foi no menino Júlio, né? Pra mim teria que ter sido expulso também. E o gol eu achei que, aliás, o lance do pênalti eu achei que foi pênalti no Baianinho. O Guarani tem chance de subir? Hermenegildo, Gleger. Eu acho que tem. Tem grande chance de buscar o acesso. Pra mim tá entre os favoritos aí pra subir. Independente do pênalti, a nega véia ficou nas mãos da Pantera ontem, CH. Tá bom, eu achei que o time se esforçou bastante, cara. Se desdobrou em campo. Correu uma barbaridade. Eu manteria o Boaro. Nenhum treinador do mundo vai resolver o principal problema. Economiza e ainda seria -1 a processar a Ponte. Pedro Henrique. Eu tenho falado isso desde os primeiros dias. Eu sugeri o Brigatti pela situação do clube. Por isso que eu acho que o Boaro deve continuar. E para você, Gleger? Eu continuaria com o Boaro. Gostei demais do trabalho dele. E aquele negócio, né, cara? O CH, o cara tá aí, né? Ele tá participando efetivamente de tudo que tá acontecendo. Então o discurso dele pro atleta, pra mim, eu acho que fica mais fácil. Aí você traz um cara, vai vir com discurso, né? A gente não sabe. Então, assim, eu manteria o Boaro, até pela questão da situação do time pontepretano. E ele participa efetivamente disso tudo também. Ontem, depois de anos, não quis assistir ou ouvir sobre a Ponte. É sempre mais do mesmo, cansa e foi o melhor para minha saúde. Cléfor. Veja só.
Você concorda comigo? Se o Guarani mudar o comando de ataque, pode ficar mais expressivo, Paulo Paiva. Eu mudaria. O Maranhão no meu time não joga. Mas aí eu não sou treinador, né? Pena expulsão. Jogo fácil, mamão com açúcar. Deixa eu ver quem escreveu isso. Não se identificou. Não entendi. Ele falou que foi uma pena a expulsão do Tavares, né? Acho que ele falou isso. A torcida da Ponte também não colabora, né? 2.000 torcedores é brincadeira. Quem precisa de renda são jogadores e funcionários. Então, é a hora da torcida ajudar. O que acham? Eu vou dizer o que eu acho. Né? Vou dizer o que eu acho. Não ir ao estádio e não prestigiar o time não ajuda em nada. Nem pressiona a diretoria. Você está punindo os jogadores que estão correndo. Se os jogadores não estivessem correndo e não estivessem se esforçando, aí eu posso concordar, mas não é o caso. O time da Ponte está se esforçando muito, jogando sem receber, e a torcida, por homenagem aos jogadores e por respeito a eles, deveria ir ao estádio. Pô, Carlos Henrique, mas esse time só perde de todo mundo. Agora é a hora do torcedor apaixonado, não é? E outra coisa que eu estou sem entender. Eu não me lembro da Polícia Militar realizar uma intervenção num protesto. Tirou o sinalizador, tirou as faixas e... Ali estava pacífico. Pacífico. O protesto era legítimo, desde que não haja violência, que não foi o caso. Então eu não sei se isso é tarefa da polícia. De qualquer maneira, eu não gostei do que eu vi. Eu acho que até o sinalizador, porque o sinalizador ele é proibido, né? E as faixas? Que até aí tudo bem, mas as faixas eu também achei muito estranho. Nunca tinha visto isso. Né? Porque aí é o protesto e como você disse, estava muito pacífico. Os caras estavam ali, esticaram as faixas, demonstrando todo o protesto, né? Toda a insatisfação com a diretoria. Também não entendi. A do sinalizador, ok, mas da faixa eu não entendi, não. Desculpe, mas temos que ficar cientes que o Guarani não está disputando nenhum Mundial de Clubes, mas sim uma modesta Série C. Vamos esperar na hora do vamos ver. Tá bom, entre os 8. Você tem razão. Não adianta nada fazer uma grande primeira fase e chegar na fase que vale, claudicar como aconteceu ano passado. E nós vimos, já tem alguns exemplos, né? O Caxias, o ano passado, né? O Botafogo da Paraíba. Lembra disso, CH? A verdade é uma só, Carlos Henrique. A Ponte vive uma ditadura. E por aí vai. 11h44 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH. A Ponte Preta entrou em campo na noite de ontem e recebeu a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Aqui no estádio Moisés Lucarelli, partida terminou sem gols, 0-0, um resultado que não ajuda a Ponte Preta. A Macaca segue na vice-lanterna com 8 pontos conquistados, enquanto, com esse pontinho somado, o Botafogo chega aos 10 pontos, passa o Avaí na tabela de classificação e consegue, por pelo menos uma rodada, sair da zona de rebaixamento. Mais uma vez, uma partida marcada por polêmicas, vindo da parte da arbitragem. Quem apitou a partida de ontem foi a Edna Alves Batista e muita reclamação por parte dos pontepretanos por um pênalti não marcado em cima do Daniel Baianinho já nos acréscimos da partida. Uma jogada do zagueiro colombiano Sérgio Palacios e após o rebote do goleiro do Botafogo, o Daniel Baianinho é empurrado dentro da área, mas a Edna Alves não foi na cabine do VAR e a Ponte Preta acabou sendo prejudicada. A Macaca, que jogou desde o primeiro tempo com um jogador a menos, o Diego Tavares foi expulso aos 30 minutos da primeira etapa e mesmo com essa expulsão, a Ponte Preta conseguiu suportar a pressão do Botafogo e conseguiu empatar essa partida. E quem comandou o time na noite de ontem, como a gente vinha falando, foi o Edson Boar, o Edson Abobrão, já que a Ponte Preta ainda não conseguiu encontrar o novo treinador, e o Edson Boar foi perguntado se fica ou não no comando técnico da Ponte Preta para a sequência da temporada. Não sou eu que vou decidir isso, né? Logicamente vou estar junto para decidir isso, mas eu primeiro preciso saber da aceitação disso, né? Do interesse disso.
porque isso é um planejamento do clube. O clube passa por uma dificuldade agora financeira. Acredito que foi uma decisão acertada de ter escolhido um funcionário do clube. Poderia ter sido João Brigatti também, poderia ser Nenê Santana, que estava aqui já conhece os jogadores. Aconteceu de eu ser escolhido, então, como seria outro, também teria feito a mesma situação. Agora, depende do que a diretoria pensa, a gente, não sei se a gente vai ter uma conversa sobre isso, eu não tenho nenhuma referência em relação a isso. Então, também não estou preocupado com isso também não. Tá? Eu acho que o que a diretoria resolver, a gente vai acatar e ver o que é melhor para mim e para Ponte Preta também. Agora resta saber se nesta semana de preparação o Edson vai seguir dirigindo o time ou a diretoria ponte-pretana vai conseguir contratar um novo treinador, mas fato é que a Macaca volta a campo na próxima terça-feira, dia 9 de junho, mais uma vez. Vai jogar no seu estádio, no Estádio Majestoso, vai receber o Cuiabá às 7 horas da noite. CH. Deixa eu atender o pessoal do YouTube aqui, Gleger. Opa, a Ponte mostrou garra, estão todos de parabéns. Edson Boaro foi bem nesse jogo. A arbitragem da juíza Edna prejudicou a Macaca. O Horácio Zanelato, fora é Berlim, até a arbitragem contra a Ponte. Carlos Matozinho, todos, bom dia. Essa árbitra só prejudica a Pontes, com sua arbitragem sempre. Batata Ponte Pretano, estou vendo o amigo do Carneiro aqui. Acho que tá falando. O Batata tá ligado aí, Batata, um abraço pra você. Eu vou marcar esse Carneiro, porque eu não aguento mais, CH. Fernando diz, sinalizador já matou um torcedor, é proibido. É no jogo do Corinthians, a Libertadores. Exatamente. Eu não sou a favor de sinalizador, não. Não, nós falamos aqui que é proibido. É proibido. Você não entendeu, Fernando. Paulo Rogério, tinha mais policiais que torcedores. Medo do quê? Mas aí... Tá correto, tem que ter policial mesmo. Na situação que tá, tem Bom, que ser Gleger, dobrado. discorra sobre o jogo Ponte e Botafogo 0-0. Eu tenho que destacar realmente a luta dos jogadores. Correram uma barbaridade. Esses caras são heróis, porque não é fácil, cara. E ainda mais com um jogador a menos, né? A expulsão infantil do Tavares, no meio de campo ali, ele deu uma cotovelada no cara, não precisava daquilo, foi expulso corretamente. Mas eu concordo com a grande maioria dos torcedores, eu estava na transmissão e a Ponte realmente foi prejudicada. Teve um lance no segundo tempo que o jogador do Botafogo faz o mesmo movimento que fez o Tavares, que foi expulso no primeiro tempo, poderia ter sido expulso, o VAR não chamou, e o lance, né, numa arrancada espetacular do colombiano, chutou, teve o rebote do goleiro, o baianinho ia fazer o gol e aí tem uma carga por trás, para mim pênalti, né? A Edna não deu e o VAR também não chamou. Então, para mim, a Ponte foi prejudicada. Apesar de tudo, eu tenho que ressaltar apenas isso. A dedicação desses caras. Não é fácil. Por tudo que está vivendo a Ponte Preta, correu o que esses caras correram, são verdadeiros heróis. E mais uma vez quero repetir, na minha opinião, toda manifestação pacífica ela é válida e positiva. Manifestação pacífica. Então não sou contra a manifestação não, pelo contrário. Em Campinas, 11h49 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Breno Beretta. Oi, CH. Ontem à noite o Brusque ficou no empate com o Barra, 2-2 fora de casa, o que manteve o Guarani na liderança da Série C. E agora, de forma oficial, sem depender de outros resultados. O Brusque chegou aos 18 pontos, tem o mesmo número de vitórias do Guarani, mas no saldo de gols, o Guarani leva a melhor, ou seja, vai continuar na liderança da Série C. E os jogadores bugrinos, eles seguem de folga. Terão folga até a próxima quinta-feira. A reapresentação está marcada no período da tarde, quando o Hélio Cizenando começa a trabalhar o Guarani para o jogo diante do Caxias, que será só no dia 13, não neste sábado. O outro, no Brinco de Ouro da Princesa, inicialmente está marcado para as 4 da tarde, mas provavelmente, como a estreia da seleção brasileira e o Guarani já pediu antecipação, deve ser antecipado para as 11 da manhã. Bom, CH, falando a respeito ainda de recuperação,
importante, 2 semanas de trabalho. Por quê? Porque o técnico Hélio Cizenando teve problema com o Maurício Antônio no meio do jogo, né? No intervalo da partida ele pediu para sair com um problema muscular, e no comecinho da partida, goleada sobre o Amazonas por 5-0, o Emerson acabou numa dividida se dando mal. Tornozelo esquerdo está em recuperação. Mas como são 2 semanas antes do próximo jogo, provavelmente estarão à disposição do Hélio Cizenando, e se o Hélio quiser, poderá repetir a mesma formação para enfrentar a equipe do Caxias. Caxias do Marcelo Cabo, que já foi técnico do Guarani, inclusive, é experiente em Série C do Brasileiro, e também do Farney Coelho, que montou esse time do Guarani no início do ano. Bom, CH, ainda repercutindo um pouco sobre a goleada do Guarani, que foi a segunda por 5-0, e dessa vez diante do Amazonas, o Herbert marcou um gol importante, foi o 5º gol do Guarani e o 4º gol dele na Série C do Brasileiro. Vamos acompanhar o que disse o Herbert já nos vestiários do Brinco. Graças a Deus, pude ser feliz aí, contribuindo aí nessa goleada. A gente sabia que ia ser um jogo difícil. Desde o primeiro minuto a gente sempre procurou propor o jogo. Acabamos o primeiro tempo ali já com um placar elástico de 3-0. Chegamos no segundo tempo, procuramos ficar um pouco mais com a bola e, na chance que tivesse, matar. Pude ser feliz, ajudar a equipe, mais 3 pontos. E o novo manto deu sorte ou não? Com certeza, entrega o pé direito. Bora, Bugrão. Bom, Herbert tá pedindo passagem, até porque é o artilheiro do Guarani, com 4 gols marcados na Série C, e também é um jogador importantíssimo, né? Ele que atualmente está no banco de reservas. O Cauã Jesus também entrou muito bem, o Renan Castro entrou bem. Então são opções para o técnico Hélio Cizenando. No sábado, provavelmente deve acontecer um jogo-treino para ele movimentar os atletas que não vêm atuando muito entre os titulares. Valeu, CH! Valeu, valeu. Gleger, você quer a receita do suco de tomate temperado? Rapaz, eu quero. Então vai lá. Vai. Primeiro você tem que comprar a passata certa, que é o molho, né, líquido de tomate. Normalmente a Super Bom é o melhor que tem. Tá. Aí você tem que espremer meio limão. Você tem que colocar pimenta do reino, evidentemente, um pouquinho de sal a gosto. E o mais importante é o molho inglês. Ah, tem que pôr o molho inglês? Isso. O problema é que não pode ser o nacional. Tem que ser o gringo. Chama Lea Perkins, um negócio assim. Aí você trabalha, usa a coqueteleira, coloca umas 3 pedrinhas de gelo, coloca. E na borda, você faz um mix de sal e pimenta. Aí antes de você colocar o líquido, você vira o copo de ponta cabeça com a borda molhada. E aí você fica com toda a borda com sal e pimenta. Aí você pode colocar um salsão ou um pedaço, né? Ou uma cenoura grande para você misturar. Misericórdia. Gostou ou não? Gostei, sensacional. Vai ter o programa na TV, né? Senão não tem que tomar logo esse suco aí. Ô, Gleger, você acha prejudicial ou positiva essa, entre aspas, folga que a Série C vai dar de 2 semanas? Cara, é aquele negócio que a gente sempre fala, né? Tem treinador que quando tem tempo pra treinar, ele estraga o time. Mas é sempre importante, cara, pra você ajustar. Não é o caso do Hélio, né? Não, obviamente. Eu não tô dizendo isso. Mas é importante. Eu acho que é importante você equilibrar o time, né? Fortalecer o time na parte física. Eu acho interessante essa folga. Eu também acho, até para recuperar o Maurício Antônio e também o Emerson. Exatamente, né, exatamente. Importante demais para que eles possam estar prontos e recuperados. Aí, quem chegou? Gil Kleber. Você imagina se ele não soubesse que tem câmera no estúdio. Você percebeu a vestimenta de Gil Kleber ou não? Não, eu percebi que ele tá cada vez mais magrinho, olha lá, né, calça rasgada. É estilo isso aqui, sabia, né? Essas camisetinhas apertadas é coisa sua, né? Isso aqui, não, é. Não, foi o que eu falei. E a calça, olha lá. Olha lá. Olha lá a calça, dá uma olhada. Meu Deus. Jesus amado. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não
Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, no fechamento de mais uma rodada, jogando no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Botafogo empataram pelo placar de 0-0. Portanto, está encerrada a 11ª rodada e com a classificação de momento, tendo o Sport na liderança com 22 pontos. O Vila Nova é o segundo também com 22. Terceiro colocado é o São Bernardo com 21 pontos. A Macaca fecha a rodada na 19ª colocação com 8 pontos. O Lanterna é o América com 3. O Avaí entra na zona do rebaixamento com 10 pontos. Quem sai momentaneamente é o Botafogo, 16º colocado também com 10 pontos. Atenção para os jogos da próxima rodada. Próxima rodada, lembrando que a Série B não para durante a Copa do Mundo. A 12ª rodada começa na sexta-feira com o Operário e Juventude. Prossegue no sábado com Criciúma e Londrina. No domingo, teremos CRB e São Bernardo, Vila Nova e Botafogo na segunda-feira. Segunda-feira, América Mineiro e Atlético Goianiense. Na terça-feira, Macaca volta a campo, 7h no Moisés Lucarelli contra o Cuiabá. A rodada prossegue ainda com Náutico e Fortaleza, Ceará e Avaí, Goiás e Novo Horizontino, além de Sport e Atlético. Campeonato Brasileiro da Série C. Ontem, Barra e Brusque empataram por 2-2 no fechamento da rodada. Com o resultado, o Guarani termina a rodada na liderança da competição com 18 pontos. Mesma pontuação do Brusque, ambos com 5 vitórias, mas no saldo de gols o Bugre tem 13 contra 6 do Brusque. O G8 é fechado ainda por Paysandu, Ituano, Caxias, Inter de Limeira e Floresta. Neste momento, os grupos da segunda fase. No grupo 2, Guarani, Ituano, Caxias e Amazonas. No outro grupo, Brusque, Paysandu, Inter de Limeira e Floresta. Jogos da próxima rodada. No próximo fim de semana não haverá rodada. O Guarani volta a campo apenas no sábado, dia 13. Em princípio, este jogo ainda mantido para as 4h. Lembrando que nesta mesma data tem a estreia do Brasil às 7h. No dia 13, portanto, o Guarani recebe o Caxias, mais um jogo em casa do Bugre. Para fechar, Brasil, que estreia na Copa do Mundo, como eu disse, no dia 13 o Brasil fará sua estreia contra a seleção de Marrocos, terá na sequência ainda o Haiti no dia 19, 9h30, e no dia 24 às 7h encara a Escócia, lembrando que o Brasil está no grupo C e os dois primeiros avançam à próxima fase da Copa do Mundo, que começa oficialmente no dia 11. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes.